Beleza. Gente, então vamos nessa. Então, já estamos em setembro, daqui a pouco outubro, novembro, acaba-se o ano letivo. Olha só, parece que é rápido, né? Mas cada dia eu imagino que pareça aí um, uma semana, sei lá. Pelo menos a impressão que eu tinha quando era graduando, né? De que chegava 2100, mas não chegava o final do ano ali na graduação. Não sei como é que tá o espírito de vocês nesse sentido, mas aproveitem aí esses tempos, né, para fazerem os fechamentos, né, do período letivo, do período da... Quando eu digo fechamentos, fechamentos não só práticos, afetivos também, né, de começar a fazer esse exercício de deixar essa posição de aluno gradualmente, né, que já é um processo que eu acredito que vem acontecendo, e aos poucos ir assumindo cada vez mais a postura de profissionais. É claro que isso coloca vocês, caso vocês conseguirem fazer esse processo que não é só cognitivo, né, intelectual, ele é afetivo também, vocês colocam talvez à frente de outras pessoas que vão também se formar em psicologia e aí são ao mesmo tempo colegas de trabalho, mas dependendo são também pessoas que vão concorrer às mesmas vagas de vocês. Então, é por isso que o processo. O meu cachorrinho subiu aqui. Por isso que o processo de. Agora nessa disciplina é muito voltado no que eu tenho trabalhado com vocês, nos seus interesses, e que vocês se voltem a esses interesses de maneira sistemática, de maneira autorresponsável, para que de fato vocês possam, se quiserem, não, nossa, 2022 tem que estar todo mundo pronto, então, mas para que vocês façam ao menos uma passagem consciente do que de fato vai acontecer. Passarem a ser egressos, não serem mais alunos e então serem profissionais. Atuando ou não, isso passa a fazer parte da vida de vocês. Então, vocês completaram uma trajetória. Sou uma psicóloga, sou um psicólogo formado. Posso decidir nunca mais atuar ou ser a minha profissão e isso fazer parte da minha vida diariamente. Mas o fato é que vocês serão psicólogas e psicólogo, né? O Luiz não está aqui ainda, mas por isso que é importante essa passagem. E aí, pensando nisso, né? Eu fiz o formulário que eu vi que ninguém respondeu ainda, que essa turma é muito grande, então eu esperava. Se são grandes em Ontem à noite esse participação. formulário não tava no AVA, porque eu entrei para Tá copiar o sim, link e não tinha lá. tá sim, tá sim. Ele já tá há 4 dias já, Priscila. Mas mesmo assim, não, claro, de novo, né? Eu tô falando com um sorriso no rosto porque eu não tô cobrando vocês de nada. Isso aqui é do interesse de vocês. E, de novo, não é uma coisa assim que, ó, tá valendo nota, quem não respondeu o formulário vai ficar sem nota. Não, é do interesse de vocês, tá lá, entrem no site virtual. Não é uma coisa também que, nossa, não respondeu hoje e perdeu a promoção de desconto de 70% Black Friday. Não, respondam, respondam, porque é do interesse de vocês. E se não fez até agora, não tem problema. Eu esperava que vocês fizessem, mas como não fizeram, façam hoje, amanhã, semana que vem, mas façam em algum momento, porque eu vou ter que fechar isso e se não tiver nenhuma votação, eu vou ter que decidir qual que é o ciclo de palestras, tá bom? A depender nesse caso, do meu humor. Aí eu vou mostrar para vocês como que ficou a, o formulário. Então, basicamente, ele é igual ao formulário do ano passado, ou do semestre passado, desculpa. Só um segundo. Só um segundinho.
Então, o formulário, né, está apontando de novo as disciplinas, e aí eu peço para que vocês escolham 6 opções das 9 que eu coloquei. Lembrando que essa, essa, essas opções foram baseadas na conversa que nós tivemos, né, que eu fiz questão de perguntar para cada uma de vocês seus interesses, as suas áreas de predileção. Então, ficou assim. Primeiro, psicologia e práticas integrativas e complementares, PICs, que não é PIX com X, né? Seria muito legal também, né? Psicologia e o PIX, né? Como é que faz para a gente receber uns PIX sendo psicólogo? Trabalhando. Mas, mas aqui é o PIX, que é a sigla de práticas integrativas e complementares, que fazem parte do SUS. Então, o Sistema Único de Saúde tem a disponibilidade de práticas integrativas e complementares, entre elas constelações familiares, yoga, meditação, que mais? Reiki. É lógico que a gente tem, fora do âmbito do SUS, a gente tem uma discussão ampla sobre se de fato existe cientificidade em muitas dessas práticas integrativas e complementares, porque elas têm aderência das pessoas, mas se questiona se de fato elas têm alguma base de evidências, né? Evidências científicas. Tudo isso vale a nossa reflexão, vale a nossa atenção, mas quem quiser trabalhar com atenção primária ou na clínica, tipo, quiser trabalhar com a noção de PICS, precisa fazer uma reflexão, inclusive, sobre os limites aí da atuação da psicologia, a psicologia e o que nós podemos fazer do ponto de vista ético ou não. Então, está aqui essa proposta. Pensei em alguns nomes para convidar e vai de vocês aí votarem ou não, tá? A gente vai ter, ao invés de 4, nesse semestre a gente consegue ter 5 palestras. Então, das 9, vocês vão votar em 6 e dessas 6, 5 vão ser absorvidas, tá bom? A próxima é psicologia e espiritualidade, relações possíveis. Para mim ficou claro na fala, não só no semestre passado, mas também nesse semestre, uma, uma preocupação com relação a coisas que não necessariamente são científicas, mas que vão para um sistema de crenças e valores que talvez façam aí divisa com o PIX, né? Com as PIX, mas que se relacionam também com outras perspectivas. Por exemplo, a psicologia analítica, ela assume um papel que a espiritualidade tenha na formação da subjetividade, não só individual, mas coletiva. Outras abordagens também vão pensar a partir dessa perspectiva, outras vão rejeitar completamente, vão considerar como às vezes um aspecto cultural ou do ambiente social. Mas acho que é um tema importante para refletir, porque nesse período de pós-modernidade, a gente vive um tempo também de pós-verdade. E que aí o sistema de crenças e valores de cada pessoa passa por esse espírito da nossa época, que é assim, de eu tenho a minha verdade, a Priscila tem a verdade dela, a Fernanda tem a verdade dela, a Fabiana tem a verdade dela. E cada um de nós aqui tem uma verdade. Só que essa verdade, ela pode ser defendida ou oculta, mas ela permeia quem eu sou. E pode ser uma espiritualidade mística, de novas religiões, de religiões ancestrais, de religiões milenares, ou podem ser de outro nível. O fato é que a espiritualidade ela faz parte de um construto de saúde pela OMS.
que é a saúde como bem-estar biopsicossocial e espiritual. E esse espiritual, de novo, tem a ver com crenças e valores. Portanto, é isso. Então, é uma proposta aqui de palestra, tem também uns nomes para chamar para falar sobre isso, que pode ser bem interessante. Outro tema que apareceu é psicologia do esporte, formação e possibilidades de atuação. Apareceu como interesse de alguns de vocês, psicologia analítica de Jung e experiências na atuação. Então, esse aqui, necessariamente, eu pensei no professor Júlio, que deu a palestra no semestre passado. Então, ele continuaria o assunto a partir de onde ele parou, ou de onde vocês queiram que ele continue ali, né? Lembrando que é sempre um diálogo, né? No caso dele, sempre foi, durante a palestra dele, sempre foi muito aberto. Então, vocês estão aí também convidados a votar ou não. Outro tema que apareceu foi sobre burocracias e documentações, orientações para o recém-formado em psicologia. Eu sei que a professora Silmara, coordenadora da clínica, ela geralmente oferece um curso de extensão justamente sobre essa temática para os recém-formados e geralmente tem um quórum que interessa. Por isso, eu não convidaria a professora Silmara, porque eu acho que ela ela deve fazer isso num outro âmbito que também é importante e interessante, que é o da extensão universitária. Então, muitas vezes, o formando ou a pessoa que já se formou procura esse curso, então a discussão talvez é feita em um outro momento. Mas tem outras pessoas que também podem nos ajudar sobre esse assunto, e também uma temática que eu pensei que a gente pode discutir, e pareceu como se diz, uma preocupação de vocês também, talvez não de todos, mas de alguns. Outra, psicologia e atuação junto a grupos e famílias. Também pareceu ser do interesse de alguns de vocês entender ou estudar numa pós-graduação como é que a psicologia atua com grupos, famílias, como é que é essa atuação. Sei que na graduação a gente estuda em algum momento as noções de psicoterapia de grupo, grupos focais, né? Mas existe um vasto caminho para trabalhar com grupo, né? Então, isso que eu ia falar, Fabiana. Você sai e entra de novo, tem que ser sempre assim. E aí, outro interesse que apareceu para vocês, então, tem pessoas também que eu pensei para dar essa palestra, psicologia e atuação junto a crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Também apareceu como interesse de alguns de vocês, acho que é bacana a gente poder conversar sobre isso. Método ABA, possibilidades de atuação, também apareceu como um interesse de alguns de vocês fazer essa pós-graduação. Também tem umas pessoas que eu pensei, claro, não é para a pessoa dar uma aula aqui e fazer em 2 horas, ou em 1 hora, na verdade, um resumo de como atuar com ABA, né? Tipo um tutorial do YouTube. Mas sensibilizar as possibilidades, pensando que, claro, sendo uma pós-graduação, vocês têm que ter um tempo de assimilação, mas acho que dá para conversar e até tirar dúvidas, principalmente para quem já fez estágio ou se interessa pela abordagem comportamental. Tá gravando, Fabiana, depois você volta lá, tá bom? E aí você revê. E por fim, psicologia hospitalar e os desafios atuais, tá bom? Porque também me pareceu que é do interesse de alguns, como possibilidade, a atuação na psicologia hospitalar. Então, eu mesmo poderia dar essa palestra, mas para ter uma perspectiva diferente da minha, para vocês aproveitarem, eu também penso que pode ser uma outra pessoa, e tem alguns psicólogos hospitalares bem interessantes que eu pensei também para essa palestra. Então, lembrando, a isso eu vou repetir, Fabiana, então aqui é o formulário que está lá na aula 6 do,
da disciplina de tópicos especiais em Psicologia 2. Está disponível para vocês votarem. Não vale nota, não tem data. Preencha, por favor, porque aí vocês já me. Quanto mais rápido vocês fizerem, mais rápido eu consigo contatar e procurar as pessoas e agendar com elas, porque elas vão disponibilizar de graça 1 hora do dia delas, né? Então é bem legal que a gente consiga fazer isso com antecedência, porque a ideia é que a gente faça isso talvez aí meados de outubro e começo de novembro, tá? Ok? Pergunta. Isso foi o que eu fiz. Dos que estão presentes aqui, Priscila, Fernanda, Luiz, Carol, Monique, Regina, Alessandra, Fabiana. Das nossas conversas que tivemos, vocês estão sentindo falta de algum tema que fala, poxa, professor, além de mim, veja só, além de mim, outras pessoas falaram sobre esse tema e o senhor não colocou. Tem algum tema que ocorre para vocês que faltou? Não, professor, da minha parte, todos que eu lembro que tinha comentado estão aí. Acho que até o de documentos que foi o Luiz que comentou, se eu não me engano, né, de processos. Uhum, exatamente. É bom que você já dá o endereço da pessoa, né? Foi o Luiz. Eu lembro porque eu fiquei interessada também. Depois que ele falou, eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nessa questão e é uma questão importante, né? Bem importante. Até porque algumas universidades, elas têm uma disciplina de documentação psicológica. Eu não sei se vocês tiveram algo assim na Unib, sinceramente eu não lembro da ementa do curso, né, com todas as disciplinas. Mas algumas universidades têm, outras é mais assim, tipo, você vai ter lá psicodiagnóstico, psicologia clínica, psicologia social. Então, basicamente, o próprio estágio já vai apontando para vocês modelos de documentação. Mas seria bem legal que vocês tivessem uma palestra falando sobre isso, assim, ó, tipo, quais são as preocupações? Então, como que se faz na vida profissional? Quais são os cuidados que vocês têm que tomar? Então, acho que isso é bacana também. Por isso, eu achei que interessaria não só ao Luiz, mas a todos também, né? Tá bom? Então é isso. E aí respondam. Não precisava ser antes, tá bom? Tranquilo. Pode responder no final de semana com calma, refletir, pensar, conversar entre vocês se quiserem ou não. Mas tentem responder, por favor, até o final de semana, para que eu já possa, tendo as respostas, focar na busca dos palestrantes e acertar agendas, tá bom? Se vocês puderem, eu super agradeço, tá bom? Outro assunto aqui burocrático também, mas não menos importante, que eu queria compartilhar com vocês, é com relação à atividade N1, tá? Deixa eu compartilhar aqui uma janela. Peraí, cadê o meu documento? Só um segundinho aqui que eu tenho que abrir o documento, não está aberto. Que é a N1, que também está disponível lá na aula 6, o modelo e instruções para realizar. Que basicamente é um ponto de partida para a gente poder discutir a nossa disciplina hoje, né? A nossa aula mesmo, né? O tema da aula, vocês viram, continua sendo o estudo de caso, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu quero insistir um pouco mais nesse estudo de caso. Primeiro porque ele tem a ver com... acho que não... Peraí. Acho que eu vou ter que compartilhar minha tela toda aqui, porque não está indo. Vai ter que ser a tela toda. Tá. Acredito que vocês estão vendo aqui a minha... Vendo aqui a minha tela. Então vamos lá.
Então, esse aqui é um modelinho, eu vou ler com vocês, vou tirar dúvidas e a gente vai conversar um pouco mais sobre esse caso, porque a partir do exercício que vocês fizeram, que não tinha um certo ou errado, né? De novo, a questão nesse caso do exercício que a gente fez em aula não é tanto assim, certo, errado, tem nota, não atendeu o que esperava, não era isso. Eu queria mais saber realmente como é que está o raciocínio de vocês com relação a esse tipo de situação, que é uma situação complexa, realmente. Então, vamos lá. Quero apresentar para vocês e aí a gente vai conversando aqui um pouco sobre isso. Então, a atividade aqui ela é individual. Você pode fazer em dupla? Não. Especificamente, essa atividade não quero em dupla, trio, quarteto, coletivo. Não. Eu quero que vocês realizem individualmente, tá? Por quê? Porque é uma reflexão que cada um de vocês deve fazer e que talvez não faça sentido se vocês fizerem com outro colega. Mesmo que você sinta que tem uma sintonia de pensamento, não, deve ser individual. Isso tem uma finalidade no processo de ensino-aprendizado. Psicologia, tópicos especiais em Psicologia 2, segundo semestre de 2021 é a N1. A entrega será até o dia 10 do 10 de 2021, então daqui a 25 dias. Dá tempo, de boas, de boas, de boas, de boas. Mas é claro que vocês vão precisar investir aí algum tempo, né? Pode ser algumas horas, 2 horas do dia de vocês aí, 3 horas, espalhados na semana, mas vocês vão precisar, ou talvez menos, depende do desempenho de cada um de vocês, mas separe um tempo para fazer essa atividade com calma, não deixe para fazer em última hora. Pensa que isso pode colaborar para o processo formativo de vocês, não só para uma nota. Então vamos lá. A forma de entrega vai ser via upload no AVA virtual, no link que ainda será disponibilizado. Veja, o link ainda não foi disponibilizado, então será no futuro, não está lá, ainda será disponibilizado, tá bom? Isso não impede de vocês fazerem o download do documento e começarem a trabalhar. Vamos lá. Tendo em vista o estudo de caso Senhora Nair, Senhor Osvaldo, Kathleen e Rede de Saúde, que é aquele estudo de caso que a gente leu e trabalhou semana de casa, o mesmo, e que a gente vai ainda pensar sobre ele hoje, e considerando os seus interesses e conhecimento despertados no decorrer do curso de graduação em psicologia, responda os tópicos abaixo. Veja, vocês têm que considerar o estudo de caso, você tem que perceber os seus interesses e conhecimento, mas principalmente os seus interesses que foram despertados no decorrer do curso de psicologia. Então aqui já tem, por isso que eu estou falando que demora talvez umas 2, 3 horas, você tem que refletir, né? Que essas perguntas, elas vão chamar vocês para uma reflexão. Responda os tópicos abaixo. A partir de qual abordagem teórica você atuaria nesse caso? Qual caso? Senhora Nair, Senhor Osvaldo, Kathleen e Rede Saúde, tá bom? Esse é o caso, é o estudo de caso. Então, qual abordagem você atuaria? Não importa, não tem resposta certa da abordagem. O que importa é a coerência do que você vai responder. Por isso é importante você dizer qual abordagem e justifique. Professor, mas eu ainda não me decidi, eu ainda não sei o que eu vou fazer, eu ainda tá em aberto, a minha vida é um devir, é pura possibilidade. Tudo bem, eu concordo, inclusive filosoficamente eu realmente penso assim, mas é importante que do ponto de vista didático, pelo menos para esse momento, você selecione uma abordagem. Então, se você falar duas,
eu acho que não poderei considerar como certo. Ah, atuaria nessa ou naquela outra. Não. Elas têm diferenças epistemológicas, seja qual for, elas têm diferenças teóricas, técnicas. Escolha uma, tá bom? Tem 66 aproximadamente, mais de quase 70, mais de 60 no Brasil. Escolha uma e justifique o porquê. O que é a justificativa? A justificativa não é necessariamente teórica apenas. A justificativa pode ser uma justificativa de uma revisão da tua vida. Você pode falar que no decorrer, por exemplo, que no decorrer da graduação foi a disciplina que você teve, a abordagem que você teve maior identificação. Foi a abordagem que você teve maior compreensão na tua perspectiva. Você se identificou, você gostou da proposta. Conta um pouco sobre isso. É um momento de reflexão. Então aqui, então quer dizer que eu acerto essa se eu só falar a abordagem e explicar o porquê? É, exatamente. Mas veja que é uma atividade com mais perguntas, então ela tem que estar conectada. 2. Apresente ao menos 3 pontos que requerem atuação de um psicólogo e ou de um psicólogo e de uma psicóloga. Quando eu falo de apresente ao menos 3 pontos, eu estou falando assim, do caso, de novo lá, tendo em vista o estudo de caso, senhora Nair, senhor Oswaldo, Kathleen e Rede Saúde. Ou seja, olhando para esse caso, quais são os pontos que você vê que requerem a atuação de um psicólogo? Então, você, lendo o caso com calma, você vai falar assim, olha, eu acho que precisa de atuação aqui, aqui e nesse ponto. Não estou pedindo aqui uma explicação do porquê que você entende que tais pontos precisam da atuação de uma psicóloga, mas ou de um psicólogo, né? Só questão do gênero, mas todos vocês psicólogos. Então, é só dizer quais são os pontos que vocês entendem que precisam da atuação de um psicólogo, tendo em vista o estudo de caso, aspas, senhora Nair, senhor Oswaldo, Kathleen e Rede Saúde, tá bom? 3. A partir dos textos da bibliografia e da discussão em sala de aula, como uma psicóloga ou um psicólogo pode contribuir em uma equipe interdisciplinar de profissionais da saúde? Ou seja, como é que vocês entendem que uma psicóloga pode contribuir numa equipe interdisciplinar? A gente fez o exercício da aula passada, e a gente falou, né, de equipe da psicologia hospitalar, equipe da psicologia de saúde, mais voltada para atenção primária, para articulação com os outros âmbitos da saúde, e também a gente falou da psicologia mais focada na saúde mental, mesmo dentro da saúde pública, ou de um sistema de saúde mais complexo, né, que não seja só a clínica, mas que seja também o próprio hospital, uma OBS, um CAPS. Então, assim, como que o psicólogo contribui? Tem muita coisa, mas eu não estou pedindo aqui quantidade, eu estou pedindo aqui a capacidade de reflexão de vocês. Então, ou seja, não tem um número certo de linhas para essas questões, pelo menos até a 2. Se você conseguir responder em 2 linhas, ou se você precisar de uma página, 2, 3 para responder, não me importo, de verdade. Eu só me importo que a resposta seja suficiente. E você vai saber se a resposta é suficiente, né? Tipo, o psicólogo pode contribuir com seus conhecimentos psicológicos, ponto. Eu não acho que isso é suficiente, porque não precisaria fazer uma graduação de psicologia para saber disso, né? Basta saber que existe essa profissão. Então, quero, de novo, voltar considerando seus interesses e conhecimento despertados no decorrer do curso de graduação de psicologia, ou seja, você, cada um de vocês, vai ter que refletir como é que você, psicólogo, pode contribuir, mesmo que não seja só das suas capacidades atuais,
aquelas que você já consegue perceber, mas daquelas que você deseja desenvolver, percebe? E você pode pensar, inclusive, na contribuição da tua abordagem teórica que você escolheu, sobre a qual você atuaria nesse caso, né? Se você escolheu a abordagem XYZ, como você também pode contribuir a partir daquela visão da abordagem. Então, ok? Não estou dizendo aqui que você precisa escolher uma abordagem que você se sinta especialista. Não, é uma escolha talvez mais afetiva, né? Do tipo, olha, eu gostaria de usar essa abordagem. Se você já tem algum conhecimento, você vai perceber na pergunta 2 que isso vai ser útil. Se você escolhe uma abordagem que você não tem conhecimento nenhum, que você só sabe que ela existe, então você vai ter que ler sobre ela. Isso pode dar mais trabalho, pode ser mais trabalhoso. Mas faça isso de uma maneira que seja consistente para você. Então, já que você vai ter que fazer uma atividade e já que você quer entender sobre um assunto que talvez não foi abordado ainda, uma abordagem que não foi trabalhada ainda até esse momento do curso, que talvez você só sinta que vai ver numa pós-graduação, procure artigos. Depois você faz a referência desses artigos no final do trabalho para justificar a escolha da abordagem e agora sim o uso dessa abordagem que é na pergunta 2, ok? Mas podem ser qualquer abordagem psicológica, tá? Não tem nenhuma que é certa ou que é errada, tá bom? 2. Escolha ao menos um dos 3 pontos que requerem a atuação de uma psicóloga, de um psicólogo, e demonstre o passo a passo de sua atuação como psicóloga, como psicólogo. Então, vocês não comentaram lá no item 2 da pergunta 1, apresente ao menos 3 pontos que requerem a atuação de uma psicóloga, de um psicólogo, então vocês vão escolher um e vocês vão demonstrar o passo a passo da sua atuação. Ou seja, após vocês definirem a situação problema, ou seja, o que vocês querem, a pergunta, o que vocês querem atuar e vocês vão falar qual abordagem, vocês vão estabelecer uma justificativa do tipo de intervenção e os seus resultados esperados, planejamento e forma de avaliar os resultados da intervenção. Eu sei que isso pode parecer demais, mas a gente vai fazer um pouco aqui na aula de hoje exercícios reflexivos a partir desse caso para mostrar que vocês têm competência e capacidade para fazer, tá bom? Deve ser utilizada a abordagem teórica que você escolheu, olha aí. Não é pegadinha, mas tem que estar coerente, né? Então, se você escolheu a abordagem X lá no item 1 da primeira pergunta, então essa tem que ser a abordagem que você escolheu. E é fundamental que seja respeitada e seguida de forma coerente a abordagem escolhida, tá bom? É fundamental que seja respeitada e seguida de forma coerente a abordagem escolhida. Então, assim, não é para vocês lidarem aqui com achismo. Eu acho que a abordagem é mais ou menos assim. Não, se você não tem certeza, pesquise e fale a partir daquilo que você leu. Então, vai demandar um pouquinho de tempo. Ah, mas professor, eu quero fazer, por exemplo, sobre o Winnicott, que é uma abordagem que eu sei que eu estudei bastante, que eu me identifico, e eu tenho já uma compreensão bem boa sobre esse assunto. Tudo bem. Agora, se você quer utilizar, não, eu quero usar a psicologia transpessoal, ou a abordagem sistêmica, que eu sei que muito provavelmente vocês não viram na graduação. Então, você precisa apreender esse conhecimento, né? O suficiente para você apontar um planejamento, né? Uma proposta de atuação que seja embasada por uma teoria, tá bom? E, por último, não menos importante, a partir das questões 1 e 2, efetue uma reflexão teórica de no mínimo 400 palavras, com base na sua experiência ao realizar essa atividade, em suas expectativas sobre a futura atuação. Gente, 400 palavras, quer ver, ó, vou até contar aqui para vocês verem.
Deixa eu ver aqui, cadê o contador de palavras? Revisão. Não, aqui tem pouquinhas palavras, deixa eu selecionar tudo, acho que é Ctrl P. Revisão, comprar palavras. Então, só aqui nesse enunciado tem mais ou menos 270 palavras. 400 palavras não chega a uma página cheia, porque aqui tem muito espaço, muito parágrafo e tal. Mas é quase menos que uma página. O que que eu quero de vocês aqui? Não é tanta contagem exata de palavras, mas é que vocês consigam falar sobre como foi a experiência de fazer esse exercício. Das coisas mais básicas, foi fácil? Foi difícil? O que que você considerou fácil? O que que foi difícil? Foi fácil escolher a abordagem, mas foi difícil falar a partir dela? Foi difícil estabelecer um planejamento, né? Um passo a passo? Foi difícil identificar 3 problemas, né? E foi difícil escolher um desses 3? Ou foi difícil, talvez, entender quais são os resultados esperados de uma intervenção, né? Quais foram as dificuldades? O que que você entendeu que isso pode contribuir para a tua formação nesse processo final aí da graduação, né? As tuas expectativas futuras apontam que você se vê atuando num caso assim, ou você acha que não tem muito a ver com a tua perspectiva, ou seja, você fez porque era uma proposta, né? Então você fez, mas não é uma coisa que você se vê atuando. Por quê? Então, só nessa brincadeira já dá bem mais de 400 palavras, tá bom? E por que uma reflexão teórica? Porque quando você falar de, por exemplo, de sucesso na tua formação, o que que você, ou seja, avaliar resultados tem a ver com o sucesso no seu planejamento, mesmo que seja um planejamento clínico, né? Então, a gente tem uma bibliografia que a gente tem disponibilizado lá, né, que eu tenho colocado para vocês, e que pode ser de uso benéfico aí para também vocês usarem, né? Então, as expectativas dos recém-formados, o que que é sucesso, os outros textos que a gente tem compartilhado, código de ética, tudo serve como reflexão teórica, para compor a citação das suas reflexões teóricas, tá bom? Basicamente é isso. É um trabalhinho trabalhoso, eu sei, mas eu acho que ele pode dar frutos aí muito legais para vocês, para mim também, para a gente poder pensar juntos. Aí eu queria agora abrir para dúvidas e perguntas. Eu acredito que é bem provável que vocês tenham dúvidas sobre esse assunto. Se não tiverem, tudo bem, mas se tiverem, eu queria que vocês falassem. Pode ser via chat, eu vou interromper só um pouquinho o compartilhamento, mas vocês podem falar via chat, abrir o áudio, fiquem à vontade. Professor, Pode falar, este Regina. exercício que faremos agora, ele vai ser individual ou a gente vai fazer em grupo? Nem uma coisa e nem outra. Na verdade, é assim, Regina, essa atividade que eu mostrei para vocês, ela é a atividade N1, que é Não, sim, é que isso eu Não, entendi. não, mas você não entendeu, na verdade. Então tá. Não entendeu. Essa atividade que eu estou apresentando para vocês é DN1, vocês vão entregar no dia 10, é individual. Isso é uma atividade prevista, né? Ou seja, tem uma N1, eu tinha falado para vocês que ia ser um trabalho, e pelo nosso andar da carruagem aqui, eu entendi que certamente é uma atividade que pode contribuir para os interesses de vocês, né? Porque envolve família, envolve criança com TEA, envolve sistema de saúde, envolve saúde mental, envolve hospital. Tem um bolo recheado e vocês podem escolher a fatia que vocês vão recortar.
Então, isso vocês vão fazer individualmente. O que eu quero fazer com vocês, que eu estou chamando de exercício, não é um exercício no sentido de vocês, talvez foi falha minha, talvez de não fazer esse adendo, né? Não é um exercício no sentido de, vocês vão fazer alguma coisa individualmente ou em grupo e vão me entregar. Não. É um exercício de pensamento que nós vamos fazer juntos, ou seja, todo mundo, eu vou participar, tá bom? A gente vai fazer junto esse exercício, que eu estou chamando de exercício, mas não é exercício no sentido de alguma coisa que vocês vão fazer, que eu vou dar um problema, vocês vão fazer e vão me entregar um resultado, seja individual ou grupo. Não. Exercício no sentido de exercitar, como uma atividade física, só que a nossa atividade vai ser intelectual. Então, eu vou convidar vocês para fazer um exercício junto. Eu vou expor algumas coisas e aí vocês vão pensando junto comigo, tá bom? É isso. Então, é meio que assim, a gente vai conversar. Acho que dito assim fica melhor. A gente vai conversar e eu vou ajudar vocês a refletirem, espero ajudar vocês a refletirem sobre esse caso, tá bom? Para ampliar as possibilidades. Professor, mas meio que o senhor não vai estar dando a resposta da atividade? Não. Eu só vou ampliar as possibilidades que eu senti que talvez vocês não perceberam no que eu pedi para vocês semana passada. E tudo bem. Não tinha certo ou errado. Eu só queria ver até onde alcançava a reflexão coletiva de vocês. Eu me fiz entender agora, Regina, ou ficou esquisito ainda? Sim, então Sim, é esse esquisito ou sim, você exercício que entendeu? eu não tinha entendido. É exercício de pensamento, de Eu entendi reflexão. agora o que você quis dizer. Ok, agora deu. Tá bom. O Luiz falou que não tem dúvidas, achou interessante. Os outros colegas têm dúvidas, não têm dúvidas. Acho que esse é um momento importante, né? E a gente está aqui todo mundo junto e pode esclarecer. Ou, aparentemente, está tudo tranquilo. Monique, Carol, Amanda, Fernanda, Fabiana, Alessandra, Cris, Priscila. Tranquilo, ok. Fabiana, ok. Carol, ok. Monique, ok. A Regina já tirou dúvidas. A Alessandra, ok. E para você, Fernanda? Você falou que ia sair às 9, tem uma audiência, mas até aqui você entendeu? Já que você não vai estar presente, é importante saber se você tem dúvidas. Sim, esse sim é uma resposta fechada para você tem dúvidas ou é uma resposta fechada para você tá tudo bem? Oi, professor. Não, do trabalho eu não tenho dúvidas, não. Eu só respondi o sim da audiência. Tá, então, porque responde o sim, eu fiz 3 perguntas, né? Eu não sei É, de qual que você está respondendo. Amanda, ok. Deixa eu ver se faltou alguém. Acho que não, né? Tá tudo certo, então. Parece aquela brincadeira, né? Tipo, você troca a bicicleta por uma batata? Sim! Né? Assim, sem a referência, a resposta fica meio complicada, mas obrigado aí por ter esclarecido, Fernanda. Tá bom, gente. Então, assim, esse é o trabalho. Acho que ele vai exigir de vocês uma reflexão. Eu sei que esse semestre não tá fácil os encontros à distância. Talvez a gente já está habituado, mas eu acho que acostumado não me parece ser talvez a palavra certa. Tem os estágios, né, que vocês têm feito, tem TCC rolando, mas eu acho que esse trabalho, da maneira como ele está feito, é para entregar até o dia 10, Alessandra, 10 de outubro, tá? Então vocês têm 25 dias para fazer esse trabalho, então vocês podem fazer aos poucos, 15 minutos por dia, ou um dia, uma sentada, faça a sua reflexão, no outro você revê. Então, acho que o problema não é tempo, o problema é realmente você sentar e fazer uma reflexão sobre isso. E aí eu quero ajudar vocês a terem uma
uma reflexão talvez assim um pouquinho mais acurada aí sobre o estudo de caso. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui o estudo de caso para ler de novo com vocês. E vejam só, o que eu quero compartilhar com vocês nesse momento aqui que a gente vai ter. Identificar situações que a psicóloga e que o psicólogo podem atuar, tá bom? Isso não quer dizer que nós tenhamos capacidade de atuar nesse momento. Isso não quer dizer que nós conseguiremos atuar em todas elas, mas pelo menos a gente consiga ver que elas existem, que podem ser possibilidades de atuação, tá bom? É basicamente esse o exercício que eu quero fazer com vocês, e aí a gente pensar um pouco como que você pegar uma dessas situações e fazer um exemplo de planejamento, né? Para vocês verem que vocês provavelmente já desenvolveram esse raciocínio, que é um raciocínio clínico, inclusive, mas que pode ser muito útil para os problemas que futuramente vocês vão enfrentar nas várias frentes aí da psicologia. Bom, deixa eu compartilhar aqui, ver se eu consigo compartilhar a janela, estudo de caso. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acho que assim tá bom, né? Deixa eu ver como é que tá para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Agora tá bom. Então, diz assim, né? Senhora Nadir, 67 anos, servidora aposentada, casada, teve diagnóstico de doença de Crohn DC, só para poder abreviar, há 11 anos. Embora viesse fazendo o acompanhamento médico e tratamento medicamentoso corretamente, há 2 anos, teve uma piora do quadro, evoluindo para o diagnóstico de câncer de colo intestinal. A senhora Nadir foi operada no Hospital Geral São Pietro. Claro, você sabe que esse é um nome fictício. Devido à extensão do câncer, foi necessária a retirada de parte importante do aparelho digestório, resultando na colocação de dreno. Senhora Nadir tem seguido acamada devido ao déficit calórico e acompanhada por equipe da UBS de seu bairro. Contudo, a cada 15 dias é transferida de ambulância ao Hospital Dia para a realização de exames de sangue e rotina e, caso necessário, exames complementares, haja vista que algumas vezes houve necessidade de internação em leito de enfermaria e pelo menos 2 vezes de UTI, né? UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Desde o início do diagnóstico da doença de Crohn, a senhora Nadir é acompanhada pela equipe da UBS com suporte médico, nutricional e psicológico, visando o enfrentamento da doença e suas possibilidades de evolução, o que, por sua vez, parece ter ajudado no processo. Mesmo tendo passado por procedimentos que levaram à mudança e certa perda da qualidade de vida, ela não apresentou nenhum transtorno psicológico, como depressão ou ansiedade, associados ao adoecimento. Contudo, o esposo, o Sr. Osvaldo, 71 anos, comerciante, passou a ser o cuidador principal da senhora Nadir após o procedimento cirúrgico, ou seja, há 2 anos atrás até aqui. O que significou cuidar da administração da administração dos medicamentos, injeções de insulina, limpeza de dreno, etc. Além disso, o Sr. Osvaldo passou a ser também, há 2 anos, o cuidador principal da neta, Kathleen, de 11 anos, a qual possui diagnóstico de transtorno do espectro autista. Os pais de Kathleen faleceram em um acidente de trânsito há 6 anos. O Sr. Osvaldo tem lidado com dificuldades de Kathleen na escola, que, segundo a professora e coordenadora pedagógica, são de bater em si e nos outros,
de insistência para que objetos permaneçam em determinados lugares e, frequentemente, deitar-se no chão durante a aula. A professora e coordenadora apontaram para o avô de Kathleen que a família tem papel importante e que a escola não pode cuidar dos comportamentos da aluna sem a corresponsabilização da família. Sr. Osvaldo procurou suporte no CAPS infantil de sua região, mas ainda está aguardando ser chamado. Nos últimos 6 meses, o Sr. Osvaldo vem se queixando de insônia, sensação de que algo ruim irá acontecer, pressão no peito e a sensação de desânimo e tristeza, tendo episódios de choro sem motivo aparente. Então, seu geriatra o diagnosticou, lendo e vou corrigindo aqui, gente, desculpa, com transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e depressão moderada. Foi recomendado pelo médico que o Sr. Osvaldo passe por avaliação e acompanhamento psicológico, porém, este enfrenta resistência, ou seja, o médico é quem enfrenta a resistência do Sr. Osvaldo, tá? Porque o Sr. Osvaldo é quem está resistindo a passar por avaliação e acompanhamento psicológico, tá? Então, o médico tem dificuldade, porque também o Sr. Osvaldo tem dificuldade de aceitar essa orientação médica. Continuando, em reunião com a equipe multidisciplinar do Hospital San Pietro, o médico do Hospital Dia, que acompanha a senhora Nadir, demonstrou preocupação com a piora dos exames e a dificuldade de manter a paciente em domicílio. Quando fala de manter a paciente em domicílio, gente, não é que a dona Nair está saindo para saracotear, né? Tipo, nossa, a dona Nadir não para em casa, ela está indo no centro, lá tá indo lá na 25 de março, meu, ela não para em casa, é muito rueira. Não. Quando ele está dizendo isso, acho que vocês já entenderam, mas é importante sublinhar, que é difícil que ela fique em casa sem precisar de suporte hospitalar, entende? Dado o quadro dela e dado essas idas e vindas ao hospital dia, ele está achando difícil que ela fique em domicílio sem precisar de suporte médico hospitalar, sendo possível uma evolução de piora do caso, levando a longa internação e até mesmo óbito. Ou seja, se está difícil mantê-la em casa, então significa que o quadro não está estável. Ele pode evoluir negativamente, ele pode evoluir para piora. E se evoluir para piora e ela precisa de mais suporte médico, então ela pode ficar internada durante muitos e muitos dias. E se o caso, o diagnóstico dela, junto com o seu estado de saúde, continuar piorando, então a gente está falando de que pode acontecer uma situação já assim, por si só complexa para qualquer pessoa, que é o óbito. Com este conhecimento do caso, os psicólogos hospitalares do São Pietro, o hospital, entenderam a importância de avaliar a paciente e seu cuidador. Como os sistemas, avaliar psicologicamente, né? Como os sistemas de prontuários de saúde não são integrados entre o UBS e o hospital, ou seja, o hospital não sabe o que a UBS faz e a UBS não sabe o que o hospital faz. Isso, infelizmente, é muito comum em sistemas de saúde privados e até mesmo públicos, tá? Porque o sistema de prontuário psicológico, às vezes, que se usa num sistema de saúde na parte da atenção primária, não é o mesmo sistema do prontuário eletrônico do hospital. Geralmente os hospitais, mesmo que seja uma rede, eles têm um sistema de prontuário eletrônico que não é o mesmo de acompanhamento do paciente no ambulatório. Isso, em geral, é sempre um problema de integração aí de conhecimentos, de informações. Então, não tendo os prontuários integrados, não havia conhecimento do quadro de saúde mental do Sr. Osvaldo e a senhora Nadir até o atendimento hospitalar durante a última ida do hospital dia e a reunião multidisciplinar, ou seja,
O que o caso está contando é que a gente sabe de tudo, mas que as psicólogas hospitalares não sabiam do caso todo. Então, elas fizeram uma avaliação psicológica aos moldes de um hospital do paciente, da paciente senhora Nadir, e fizeram uma avaliação psicológica do senhor Osvaldo e entenderam, então, que tinham outras demandas, e aí eles ficaram sabendo de tudo que a gente sabe até agora, a partir da... Desculpa, gente, só baixar um pouquinho que o áudio que tá alto do celular, perdão. Foi a partir daí que eles entenderam, então, a situação toda. A partir desse conhecimento do quadro referido pelo Sr. Osvaldo e da senhora Nadir, a equipe hospitalar decidiu, com a permissão do cuidador, do Sr. Osvaldo, acessar a equipe de psicologia da paciente e do cuidador para alinhar os cuidados psicológicos, tá? Então, quando eu falo do estudo de caso, eu estou considerando só até aqui, tá? O exercício que a gente fez semana passada, que aí é um outro tipo de reflexão, né? Que foi entre vocês e depois a gente conversou, esse foi só uma coisa que a gente fez em sala de aula, que não valia nota, mas valia o aprendizado, né? E o próprio exercício. O que eu queria fazer com vocês agora é um pouco diferente, né? Eu chamo de exercício porque é um exercício sempre do pensamento, né? Então, o que eu queria propor para vocês é a gente pensar justamente, até nos moldes da atividade, quais pontos que, independentemente da frente que vocês estejam atuando, seja no hospital, na UBS, no hospital dia, no CAPS infantil, quais pontos desse caso, que é um caso complexo, que vocês entendem que precisa da atuação de um psicólogo, de uma psicóloga? Não vale responder que é em tudo. Eu quero que vocês descrevam. Vocês podem escrever no chat ou abrir o áudio, eu vou anotando aqui, tá bom? Um de cada vez, tá? De novo, não tem certo ou errado. É só para a gente Bom, pensar junto, tá bom? eu acho que nesse caso, o senhor Osvaldo, com certeza, a Kathleen, né, porque ela está nesse contexto, de alguma forma ela sobrecarrega o senhor Osvaldo. Toda vez que a gente, bom, não sei, né? Eu estou colocando o que eu imagino. Sim. Toda vez que uma pessoa está doente, o suporte para a família em si, porque não é só o doente que está doente, a família que também de alguma forma adoece precisa de uma assessoria. Certo. Então você entende que um ponto que vai atingir o Sr. Oswaldo e a Kathleen é olhá-los como família da paciente. Então eles Exatamente. É isso. Tá, legal. Eu anotei aqui, a gente já vai pensar junto sobre esses pontos todos. Mas obrigado, Regina. Tem mais algum ponto que você queira falar? Não, professor. Tá. Fabiana, a reflexão é a seguinte, é justamente a partir desse caso que a gente está... Que é exatamente o que a Regina respondeu agora. Assim, quais são os pontos desse caso, que é um caso complexo, tem muita coisa psicológica aqui, mas o que vocês enxergam, cada um de vocês, eu quero que todos falem, tá? Que são pontos que precisam de uma atuação da psicologia, da psicóloga, do psicólogo. Não estou dizendo que vocês precisam falar coisas que vocês se sintam competentes, ou não tem certo ou errado. Eu quero saber o que chama a atenção de vocês como pontos que precisam de atuação da psicologia, entendeu? Que é o que a Regina respondeu na perspectiva dela, e tá tudo certo, mas eu queria também, além da Regina, saber de todos vocês.
Então, fiquem à vontade aí. Oi, professor. Já levantou, senão eu ia falar se ia ficar esse silêncio, mas a Fabiana levantou a mão, então deixa ela Não, falar. mas você começou a falar antes da Fabiana levantar a mão. Então, pode falar. Olha lá, a Então, Fabiana te ok. autorizou. Pode falar. Então, até porque a Rê falou, e eu me lembro bem do que a gente fez, né, nesse trabalho, né, semana passada. E agora essa leitura que você fez novamente, Uhum, parece que para mim confirma aquilo que a gente propôs, sabe? uhum, Porque, veja bem, falou que a dona Nadir não tem, a partir do tratamento e da cirurgia, uhum, aparentemente ela não apresenta uma depressão e uma ansiedade. Claro que tem questões psicológicas, é claro que tem. uhum, Agora, dentro desse contexto todo, o que parece mais urgente é realmente o companheiro dela, uhum, né? Ele que está tendo crises de choro prolongadas, sem uma razão aparente. Então, eu uhum, penso que o mais urgente aí é o suporte a esse acompanhante, né? Tanto da neta como da esposa, uhum, porque hoje ele faz o acompanhamento dos dois. Então, uhum, pensando assim, claro, eu acho que tem que visitar essa escola. A gente sabe que hoje a gente não trabalha mais com escola especial para isso, né? Que a uhum, verdade a gente tem que trabalhar para que essas crianças sejam incluídas nas escolas. E simples assim, escolas. Não é uhum. isso? Eu me Sim, lembro um mas pouco disso do que a gente aprendeu. Agora, será que sim. a escola. Deixa eu só fazer Será que uma. esse professor precisa de orientação, né? Então, deixa eu só fazer um adendo só. Sim, eu concordo com você, Cris. Eu entendo que essa é a visão mais adequada e arrojada, do ponto de vista do direito da criança, inclusive de fazer parte da sociedade. Então, ela não deveria estar num lugar diferente dos demais por conta das suas Diferenças, das né? suas diferenças, dos seus comportamentos que podem não ser, não podem, que podem não ser típicos, de que podem ser atípicos, considerando a, o extrato maior daquela sala, daquela comunidade. Porém, a gente sabe que, quando a gente pensa nisso, a gente está falando não só de perspectivas teóricas, né, científicas, sociais, a gente está pensando também em as relações de poder que existem na política. Então, vocês devem ter visto, nesses últimos dias, a fala do ministro da Educação, falando, inclusive, que ele entende que deve ter, sim, escolas falando exatamente o contrário do que você falou, Cris. Ele entende que tem que ter escolas, que tem que existir a opção de escolas especializadas para não Então, e sobrecarregar o olha, eu não vi professor. isso, né? Até obrigada por me atualizar. Porque, assim, se a gente começa a falar que tem que ter uma escola é, com uma especialidade para atender isso, não é perigoso a gente ir para o campo também de que tem que ter hospital com um foco específico para doença mental? E aí a gente voltar um pouco ao que foi nessa coisa de você segregar Sim, essas pessoas, né? Então é muito delicado, né, a gente falar assim, não, e né? ele falou, pode procurar aí depois. Eu aconselho você a colocar no Google Ministro da Educação, é, inclusivismo, porque ele critica, ele vai falar que essa tendência a querer que a criança da pessoa com deficiência, e aí se insere também um transtorno, um déficit de atenção, todos os tipos de crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, crianças com transtorno do espectro autista, então todos eles entram na visão do ministro. Ele diz que que
que esse tipo de discurso que as pessoas têm que ser incluídas é um inclusivismo, são as pessoas que estão querendo incluir por incluir, essa é a perspectiva dele, e que muitas vezes essa eu tô lembrando de uma... Deixa eu Eu só tô lembrando da terminar. frase de um político... Segura aí, Cris. Deixa eu só terminar de te apresentar a situação, senão você não vai ter o quadro todo. E aí ele diz que, entre aspas, a criança atrapalha o professor e os outros colegas. Por isso, ela precisa, muitas vezes, de um professor especializado, porque o professor do ensino público ou de outras esferas, na maioria dos casos, não tem preparo para lidar com essa criança. Então, foi isso que ele falou. Claro que isso gerou muita polêmica, apareceu no jornal, tudo mais, mas esse que é o cenário, entendeu? Só queria fazer esse parênteses, porque concordo com a tua perspectiva, né? Não acho que é inclusivista, mas é exatamente o contrário à compreensão do simplesmente o ministro da Educação do país, entendeu? Eu tô lembrando de uma frase que esses dias até eu peguei essa frase na mão, que eu li, né? É de um político americano, né? Não sei, acho que foi na época da Guerra Fria, não sei, que ele falou assim: não há nada mais desigual do que tratar igual coisas que são diferentes, né? Então, aí vai para essa ideia de você ter as especialidades. Só que a gente também defendeu muito, eu acho que enquanto psicologia, aquela ideia de, tudo bem, você separa na escola, mas quando chegar no campo do trabalho, nas empresas, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Porque essas pessoas vão estar lá e elas vão atrapalhar os outros empregados, elas vão atrapalhar o chefe, né? Então, eu acho que é uma discussão que continua aí, daqui 10 anos, 20 anos, ainda vai estar, né? Mas até que ponto, né? Separa, cria escolas especiais, mas com mais específicas para isso, mas e aí, no mundo vai estar, dentro do ônibus, vai estar separado, né? Enfim, mas a gente não vai terminar isso, é só volta a reflexão, e você me falar que o ministro da Educação voltou né? Então, tá aí, né? Então, é por isso que, poxa, as pessoas às vezes se surpreendem, né? Às vezes até psicólogos, nossa, todo ano, 2021, cara, de novo, semana da luta antimanicomial. É por conta disso, porque a gente acaba fazendo um papel de um cabo de guerra, né? E se a gente afrouxa a corda que puxa para uma perspectiva ética, científica, histórica da defesa da saúde mental, podem vir outros interesses que puxem e a gente possa falar que esse puxar, às vezes, é retroagir no que já foi alcançado, entende? Então, de fato, a gente nunca vai esgotar esse tipo de discussão, pelo menos eu acredito que não na nossa geração, né? Infelizmente, assim, não é uma coisa meio... Não estou sendo nem pessimista e nem, como posso dizer... não estou sendo pessimista, eu estou só dizendo que a gente vai precisar continuar lutando a favor da saúde mental, seja através do nosso posicionamento nas nossas vidas particulares, como fazendo psicologia, porque, na verdade, sempre vai existir um outro lado que quer fazer exatamente o contrário do que a gente entende e estudou na nossa graduação, entendeu? Então, estou concordando com o que você falou, Cris. Entendi. Então, voltando para o nosso caso, eu acho que o fazer... Eu visitaria a escola, né? Eu procuraria contato com a coordenação pedagógica, com o professor, para saber o que está sendo feito e, ao menos, dizer, olha, vocês sabem que essa criança tem necessidades diferentes, né? Começar por aí, talvez. Tá, beleza. Então, o teu suporte, ou seja, a necessidade que você enxerga é o suporte à família, mas nessa família, no que tange a Kathleen, que é uma criança com transtorno, com diagnóstico do transtorno do espectro autista, diagnóstico do TEA, e de um processo de se aproximar da escola dela
para começar trabalhando a sensibilização, a psicoeducação de que ela tem um diagnóstico. Então, que isso prescinde entender que as diferenças dela precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, precisam ser lidadas de uma maneira a se considerar essas diferenças e não enxergar isso como um problema, mas como uma peculiaridade da Kathleen. Então, você iria para o diálogo com a escola, pensando na necessidade de atuação da psicologia junto à Kathleen. É tipo isso, né? Isso mesmo. E no esposo, né? Eu penso que o esposo precisa conhecer formas de lidar com essa criança e com as restrições da esposa. Eu penso que, além de uma psicoterapia, buscar grupos, né? Que eles possam estar com iguais, né? Pessoas que têm o mesmo contexto ou aproximado, e não se sentir só no mundo com as questões dele, né? Então, acho que eu pensaria nisso. Tá, depois eu vou copiar e colar aqui no chat, que eu acho que pode dar aí uma gama maior, vendo as possibilidades dos colegas, eu acho que pode dar para vocês um leque maior de enxergar os problemas. É 9h20, a gente vai até as 10, claro que eu quero ler e ouvir todos vocês, né? Mas a ideia é pensar uma dessas situações que vocês estão contando, talvez a que tiver mais prevalência, e pensar junto como é que a gente faria o passo a passo da atuação, entende? Para a gente poder, então é isso que o professor espera, poxa, então é isso que, é por aí que eu posso caminhar, né? E vocês já irem também vendo se faz sentido para vocês. Deixa eu ver aqui também, a Fabiana falou, completando a fala do Luiz, acho importante a gente ver a urgência subjetiva, identificar a queixa do senhor Osvaldo, além do que já nos relata o caso. Usar nossa escuta através da queixa, elaborar um plano, acho que faltou o L aí, né? Não faria sentido um plano de ação, né? Acho que é plano de ação junto ao senhor Osvaldo. Então, acho que volta a questão do suporte psicológico à família do paciente, e nesse caso aqui, mais especificamente, ao senhor Osvaldo. Só que você está dizendo é que talvez em complementaridade ou talvez adicionando ao que o Luiz tinha colocado, né, que a necessidade do preparo do senhor Osvaldo enquanto cuidador, de fazer o aderir aos cuidados, você está dizendo que é ver também o que tem de ver a urgência, né, o que está emergindo ali, que é mais importante para ele naquele momento, através da escuta. É tipo isso? Pode falar, Fabi. Isso, Adriano, porque a gente tem no caso que isso foi relatado, né, que foi visto por um outro profissional ou outros, mas da gente dar essa atenção a ele, porque de repente ele nos traz uma outra questão, né, uma outra urgência, uma outra queixa que ele, para ele naquele momento seria o mais importante ali para a gente poder estar auxiliando, fora todas as outras questões relatadas aí no caso. Legal. Vamos continuar aqui. Teve a Priscila também antes. Desculpa, Priscila. Acredito que os 3 personagens desse estudo precisam ser cuidados. Então, de novo, a questão do suporte aos familiares, né? Mas também a paciente. Aí, voltando. A Nadir está vivendo uma condição de doença que provavelmente levará a óbito. Tá? A Priscila é bem otimista. Então, é importante que ela... Tô brincando, tá? É importante que ela tenha uma assistência. Então, vou colocar aqui, suporte... Eu entendo aqui que é um suporte psicológico à senhora Nadir, mas que visa o próprio desdobramento do seu caso de saúde, né? O desdobramento da sua própria saúde. Então, se a possibilidade que inclusive o médico enxerga, né, de que ela pode vir a falecer caso o caso dela continue evoluindo com piora,
Então, eu entendo que vocês estão dizendo que tem que preparar, inclusive, ela para esse tipo de situação, né? Que ela precisa de assistência, precisa de suporte para esse tipo de questão. Então, acho que é um ponto, e aí é bem interessante também um ponto para a gente pensar junto, porque ela já tem tido suporte psicológico no acompanhamento da doença. Então, acho que é um ponto, sim, para a gente pensar com cuidado aqui. Só um pouquinho. Então, vamos continuar lendo aqui, mas eu já apresento para vocês os pontos. E após a fala da Pri, as queixas da senhora Nadir e Kathleen, né? Então, a Fabi está dizendo que também tem que... A Fabi está preocupada com... e tá certo, né? Preocupada com... preocupada com aquilo que tem de mais emergente. Eu acho que essa é uma preocupação que existe, né? No atendimento hospitalar. Eu acho que é um outro ponto para a gente... Deixa eu colocar aqui. Beleza, acrescentei, Fabi. Aí, Amanda. Fazendo um gancho, na fala da Pri, que além do cuidado com a senhora Nadir, que pode chegar a óbito, temos também que olhar a condição do senhor Oswaldo, que além de acompanhar a esposa no hospital, ele cuida da neta, que também necessita de cuidado diferenciado. Então, ele se encontra sobrecarregado. De novo, a questão do suporte ao cuidador. E aí eu estou só recheando aqui, porque, né, vocês estão falando, às vezes, do mesmo ponto, mas que eu vou desdobrar aqui. Eu vou apresentar para vocês de uma forma que eu acho que vai ser compreensível, mas eu acho que você está colocando uma coisa aqui, Amanda, que é assim, que não sei se... Eu acredito que você foi para esse caminho, que assim, é o paciente sobrecarregado, né, claramente, eu acho que esse é um ponto que sim, também merece muita atenção da nossa parte. Só que juntamente com isso, a gente tem a evolução do caso de saúde da paciente. Porque se ela tem que lidar com a questão do... Se ela tem que lidar com a questão do óbito, do morrer, que infelizmente todos nós temos também que lidar, mas quem tem um diagnóstico claro, evidente, acaba tendo muita atenção para esse assunto, que é outro ponto. O senhor Oswaldo e também a Kathleen, e talvez aqui você está colocando o senhor Oswaldo, ele também vai ter que lidar com essas possibilidades, inclusive as possibilidades de óbito da esposa a quem ele tem devotado cuidado. Né? Então, acho que tem um cuidado, sim, que é importante, que tem que ser olhado, né? A esse paciente que está sobrecarregado e também, eu diria, a questão da saúde mental, da saúde desse cuidador, que é o senhor Oswaldo, aí pensando ele como paciente, né? Paciente da atuação da equipe de psicologia, mas de alguém que também vai precisar, em algum momento, lidar com a questão da elaboração do luto dessa esposa, pelo menos em termos de uma possibilidade. Deixa eu ver quem mais. Monique, acho que eu não ouvi a Monique. Carol também eu não ouvi, ou não li. Quem mais aqui que está na chamada? Carol, Monique, e acho que só, porque os outros eu acho que falaram, né? E a Alessandra
Carol, Monique e Alessandra, falta só vocês, galerinha. Podem escrever ou abrir o áudio aí, é com vocês. Pode falar, Carol. Então, professor, eu tô com a mesma ideia de traçar um acompanhamento de acordo com a condição de cada um, entendeu? Porque eu tô anotando aqui, aí eu tô pesquisando as possibilidades, porque tá todo mundo falando e tá abrindo mais a mente, né? Uhum. Em relação à área da saúde também, a gente não tem muito entendimento. Então, eu continuo com a mesma ideia, mas aí eu quero ver algo mais específico para cada um. Entendi. Quando você fala de ver algo mais específico para cada um, você está pensando que cada uma dessas pessoas, né, desse grupo familiar, precisa de um suporte mais individualizado. Por exemplo, Sim, o Sr. e as Osvaldo, possibilidades também, né? Em relação sobre o encaminhamento também, né? Como legal. que a gente pode fazer isso? Isso, boa. Eu pensei o mesmo, em procurar atendimento específico de acordo com a demanda de cada um, porque a gente está falando de uma família, porém cada um deles traz uma demanda diferente, então eles Sim. têm uma necessidade diferente. Então eu acho que talvez procurar uma equipe multidisciplinar voltada para a necessidade que cada um deles apresenta seria bem assertivo, assim. Uhum. O pensamento que eu quero que vocês desenvolvam lá no trabalho, né, e a gente está pensando junto aqui para a aula, para a gente pensar junto, né, e é isso que a Carol falou mesmo, né, eu gostei, né, de, poxa, o pessoal tá falando e tá me abrindo mais a mente, aqui a cabeça para pensar em outras coisas e tal, é que vocês se coloquem como parte dessa equipe, porque em potencial é isso que vocês poderão fazer. Em potencial não quer dizer que vai ser a escolha, que vai ser a oportunidade primeira que vai aparecer para vocês, mas em potencial, como psicólogas e psicólogos, vocês podem atuar em todas essas frentes, né? Seja no CAPS infantil, seja no hospital, seja na UBS, seja na clínica particular, tipo, chegou aqui o senhor Osvaldo indicado por não sei quem, que agora eu vou atender esse cara. E tem todo esse caso complexo ao redor. Então, assim, vocês fazem parte dessa equipe. Então, quando vocês começam a pensar o caso, vocês fazem parte, Monique, Carol e outros, dessa equipe multidisciplinar. E já tem uma equipe multidisciplinar que atende a esse grupo familiar, mas talvez não as necessidades específicas, né? Mas eu vou aproveitar então aqui, antes de apresentar o que vocês pontuaram, a maneira como eu estou escutando vocês, mas também a maneira como eu acho que a gente pode pensar esse caso, né? A partir da preocupação de vocês, veio, acho que, 2 movimentos aí, né? Pensar no suporte, como a Carol e a Monique apontaram aqui agora, né? A necessidade de suporte individualizado a cada um desses membros da família, né? Ao senhor Osvaldo, a Kathleen e a senhora Nadir, né? Porque cada um tem uma necessidade que parece específica. Mas a gente não pode esquecer que, seja na saúde pública, numa perspectiva da estratégia da saúde da família, esse nome não é à toa, estratégia de saúde da família, né? Existem famílias que são unipessoais, então tem uma pessoa que é uma família, ela mora sozinha, vive sozinha, ela é uma pessoa que não tem relações consanguíneas, de amizade, não tem uma companheira, um companheiro, não mora junto com ninguém, ela é uma família unipessoal, é uma família de uma pessoa só. E tem famílias que não necessariamente são vó, avô e neta, pai, mãe, criança, pai, criança, mãe e filhos. As famílias têm mais a ver com essa unidade que tem convívio, tem afeto, tem uma dinâmica. Eles interagem de tal forma que um interfere na vida do outro. Então, a gente não pode esquecer que, embora eles tenham
peculiaridades, o senhor Oswaldo, a Kathleen e a senhora Nadir, eles também são uma unidade familiar. O que significa isso? Que um interfere na vida do outro. Veja, o senhor Oswaldo, ele tem um diagnóstico. Então, a gente pode chamar ele de um paciente psiquiátrico, porque o seu geriatra do senhor Oswaldo, pelo caso, fez um diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele tem um diagnóstico. Mas veja, ele, como vocês mesmos disseram, parece claramente estar sobrecarregado. O que a gente pode considerar no caso do senhor Oswaldo, começando por ele? É um homem idoso, 71 anos, comerciante, ou seja, ele não é aposentado, então ele trabalha, ao que tudo indica, que 71 anos, comerciante. Além de ser um idoso que trabalha, ele é o cuidador principal de... Depois eu leio você, tá, Alessandra, que demorou, deu um delay aí na resposta, mas por conta do horário da aula eu tenho que correr para entregar, para a gente finalizar às 10, tá? Mas depois eu leio aí que você escreveu, tá, querida? Obrigado pela contribuição. Então, o seu Oswaldo, ele é um idoso, 71 anos, ele ainda trabalha, é comerciante, é cuidador principal da senhora Nadir, tendo que administrar os medicamentos, tendo que fazer os cuidados, ela está acamada, ou seja, ela não consegue ter, em tese, uma independência para ela poder... Se ela está acamada, como é que ela faz para ir no banheiro? Provavelmente ela precisa de auxílio para isso. Se ela está acamada, como é que ela faz para tomar banho? Não dá para tomar banho de chuveiro sem auxílio. Então é o homem de 71 anos, que poderia ser uma mulher, poderia ser uma pessoa trans, mas nesse caso é um homem que tem lá que ajudá-la nesse processo. Poderia ser o inverso, poderia ser a dona Nadir ajudando o senhor Oswaldo. Mas, independente disso, nesse contexto é uma pessoa idosa que trabalha e que é a cuidadora principal. Junto com isso, ele ainda é o cuidador principal de uma criança com TEA. Esse diagnóstico significa que essa criança tem, a Kathleen, tem necessidades pelo seu próprio quadro, mas também as suas necessidades não são diferentes de qualquer outra criança, que diz respeito ao que está no Estatuto da Criança e Adolescente. Ela tem direito, portanto, ela também tem necessidade de lazer, de estudo, de convivência com a família, de convivência com a sociedade, né? De esportes. Então, pensando no senhor Oswaldo, mas que ela também tem as suas peculiaridades, são... Ô, filho, quer aparecer na aula? Aqui, fica quietinho. Então ele tem um quadro devido à dinâmica familiar. Eu acho que é isso que vocês precisam atentar, que é super importante, tá? Que assim, ó, vou colocar aqui minhas orientações, tá? Atentem. Não estou falando aqui, fiquem atentos às minhas orientações, porque eu vou cobrar isso, porque senão eu vou tirar a nota de... Não é nada disso. Eu estou falando de psicólogo para psicóloga, de psicólogo para psicólogo, tá bom? Estou falando de coisas que eu acho que são importantes, cabeça aberta, falando de profissional para profissional. Atentem para a dinâmica familiar. Ou seja, a forma como como as pessoas tá?
Atentem para a dinâmica familiar. Existe uma dinâmica familiar que ela pode ser observada de maneira assim, de maneira mais evidente, ou seja, dá para dizer que o senhor Oswaldo é o cuidador principal da dona Nadir e da Kathleen, mas também dá para dizer, do ponto de vista psicológico, que afetivamente a Kathleen, que o seu Oswaldo se preocupa com a dona Nadir e se preocupa com a Kathleen. A Kathleen é importante para a dona Nadir e também é importante para o seu Oswaldo, porque é neta de pessoas, né? Seja o estudo de caso não deixa claro se era o filho ou a filha do seu Oswaldo e dona Nadir que morreram, né? Mas era um casal que uma dessas pessoas era filho deles. Então, como vocês comentaram na aula passada, ainda pode existir um luto. E além desse luto, existem outros lutos que podem acontecer. Então, o senhor Oswaldo cuida da dona Nadir, que é alguém que, mesmo que ele possa estar em algum estágio do luto, seja a negação, lembra que a gente estudou o semestre passado? Então, ele pode estar na negação, pode estar na raiva, ele pode estar na barganha, ou pode estar numa depressão, não importa. Ou pode estar num luto antecipatório, já elaborado, de entender que ele pode perder a esposa, não sabemos. Mas o que a gente sabe é que isso também demanda um acompanhamento, um suporte. Mas isso tem a ver com as individualidades, subjetividade do senhor Oswaldo, mas que é uma subjetividade que só acontece por conta da dinâmica familiar. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Que, assim, a gente olha para as individualidades, mas a gente precisa, como psicólogas e psicólogos, ter a dimensão da dinâmica familiar. O seu Oswaldo, Kathleen e Sona Nadir, eles são pessoas, indivíduos com a sua subjetividade, com a sua saúde mental, pessoas diferentes, singulares, mas que são ao mesmo tempo uma unidade familiar. E um interage e interdepende do outro. Vocês conseguem entender isso que eu estou pedindo para vocês? Olhem para essa outra dimensão também, para vocês terem a visão do todo. Me deem aí um ok por áudio ou por mensagem aqui, se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Tá claro? Oi, professor. Sim, eu estou até aqui me lembrando, porque às vezes até, não sei, pelo que eu entendi no curso, alguma coisa de Freud, que fala muito da individualidade, dessa subjetividade, né? Uhum. E aí, o que eu tenho visto, e acho que até outras pessoas que até têm aí uma adesão ao Winnicott, que o que você está falando é o ambiente, né? Porque não existe subjetividade fora de um ambiente. O ambiente aí é o ambiente familiar, suas interações, essa interdependência que tem entre eles, né? Então, é isso que até a gente vê muito, né, em Winnicott, né? Que não tem subjetividade, não tem self fora do mundo, né? Isso, Então, exatamente. como é isso no mundo? Qual que é o mundo deles? Exatamente. Exato. E aí é um pouco isso do que você já está vendo. Então, assim, por exemplo, lá no atividade, digamos que você diga, olha, precisa ser trabalhado tal item. E aí você escolhe, por exemplo, a abordagem winnicottiana. Então, é esse exercício que eu quero que vocês façam, que eu estou percebendo, pelo que você falou, que já está acontecendo aí em você. Que é olhar para o caso, conectar com a teoria e ver que uma coisa, que a prática tem conexão com o que vocês viram e que isso é possível de estabelecer uma forma de trabalho. É aí que eu quero que vocês cheguem, porque se vocês chegarem aí, eu, além de ficar muito feliz, vou perceber que vocês conseguem ter essa competência de conectar a teoria com a prática, né? Olhar para uma situação real e verem as possibilidades de atuação. Sei que vocês conseguem fazer isso, mas é importante que a gente, como psicólogo e psicóloga, a gente faça esse exercício diante das situações que nos apresentam, né? Então, é legal eu também perceber que vocês estão conseguindo fazer isso, mas é exatamente isso, né? A gente poderia pensar isso pela Gestalt, que também vai dizer que não tem
organismo fora do ambiente e não tem ambiente que não tenha lá o organismo. Então, existe a individualidade, mas também existe o ambiente. Então, é claro que as compreensões, teoricamente, no detalhe, elas são diferentes, porque epistemologicamente são teorias que divergem lá na sua base na sua estrutura mais básica, mas também seria possível poderia pensar isso a partir da comportamental, que o organismo tem os componentes do self, do organismo, ou seja, o repertório de comportamentos, tem lá a base do ontogenético, filogenético e o ambiente social, cultural, né? Então, com certeza, isso não está fora e dá para pensar essa perspectiva, claro, com todo cuidado, mas em outras abordagens. Então, citei 3 aqui, uma psicodinâmica, uma fenomenológica existencial, que é a Gestalt, e a outra que é a comportamental, e dá para pensar de maneira muito parecida. Então, o primeiro ponto que eu digo para vocês é que vocês devem atentar à dinâmica familiar, né? A forma de interação e interdependência. Então, mesmo que vocês pensem individualmente os casos, pensem nas interações que esses indivíduos têm, porque eles, ao mesmo tempo que são organismos, mas eles têm uma unidade que é do grupo, e nesse caso de um grupo familiar, onde um afeta o outro para bem e para mal, seja para fortalecer, para estruturar, ou seja, inclusive, para ser fonte de estresse, fonte de demandar enfrentamento e tal. Outra coisa que também nessa mesma não caiu não, foi, sei lá, acho que eu apertei aqui sem querer um botão. Então vamos lá, 2. Outra coisa que eu quero apontar para vocês é o seguinte, assim, só um segundinho. Então, um outro ponto que eu acho que é fundamental que vocês observem, quando vocês vão pensar numa atuação, numa intervenção, num caso assim, é verificar a rede de suporte que os indivíduos e famílias já possuem. Por exemplo, quais serviços de saúde já oferecem atendimento a estes. Então, quando a gente pensa em casos assim, é pensar assim, poxa, o que essas pessoas já têm de suporte? Porque sempre existe uma rede de suporte à disposição. Pensando não só em mundo ideal, não, pensando em qualquer situação. Claro que podem existir pessoas que estão numa situação tal de vulnerabilidade psicossocial
que você vai dizer, cara, eles não têm rede de suporte nenhuma. Mas, às vezes, a própria família, ela é parte dessa rede de suporte, o que pode tornar a situação dessa família muito perigosa do ponto de vista da saúde global. Por exemplo, no caso da família do Dona Nadir, seu Oswaldo e a Kathleen, eles, se não tivessem todo o suporte dessa rede de saúde, seria uma situação muito mais complicada. Mas a Dona Nadir, ela tem uma equipe médica que acompanha ela, de nutricionista, psicólogo, médico, tratamento medicamentoso e suporte já há 11 anos. O seu Oswaldo tem um geriatra, né, que o acompanha e que o diagnosticou, prescreveu medicação e sugeriu acompanhamento psicológico e também avaliação psicológica. A Kathleen está matriculada na escola, então ela está na escola. É lógico que, como a Cris apontou, pode existir aí uma problemática dessa escola não entender e que a gente talvez tenha que investigar qual a compreensão que a escola tem de como lidar com uma criança que tem o diagnóstico de TEA. Mas a escola tem que ser vista como parceira e não como uma situação problema. A escola tem que ser extensão da política pública, mesmo que seja uma escola particular ou uma escola pública. Ela faz parte de um direito que a criança tem, e toda criança, a educação. É direito da criança previsto no Estatuto da Criança e Adolescente desde 1990. Então, sendo assim, então a gente não pode, né, de forma nenhuma, esquecer que todas essas pontes fazem parte aí de uma rede de suporte. Então, o hospital é uma rede de suporte, a UBS, que acompanha a Dona Nadir, faz parte do suporte, o geriatra faz parte do suporte, a escola faz parte do suporte. A rede de saúde também é importante, mas a rede familiar também é importante, ou seja, quem é o cuidador principal da Dona Nadir e da Kathleen? É o seu Oswaldo. Então, quando vocês falam do suporte ao seu Oswaldo, né, deixa eu até colocar aqui, né, então, a necessidade de preparo do senhor Oswaldo enquanto cuidador, pode ser uma maneira de fazê-lo aderir aos cuidados consigo mesmo, ver o que emerge a partir da escuta familiar, o mais importante para ele, e a elaboração do luto, né? Porque, veja, vou colocar um outro ponto aqui, né? Aí, entrando aí mais especificamente no campo das individualidades, mas sem perder essa perspectiva da dinâmica familiar e da rede de suporte que ela existe. Então, tudo bem, a família é uma rede de suporte, mas quem está dando suporte à Dona Nadir e à Kathleen de maneira mais objetiva é o senhor Oswaldo. Então, ele faz parte da rede de suporte da Nadir e da Kathleen. Sendo ele o cuidador principal de duas pessoas, sendo idoso, ainda trabalhando, a gente precisa, então, cuidar de quem cuida. Por isso, eu concordo com o que vocês escreveram e vou colocar aqui. Ué, cadê? Ou seja, 3, necessidade de preparo para o senhor Oswaldo enquanto cuidador, pode ser uma maneira de fazê-lo aderir aos cuidados
consigo mesmo. Ou seja, muitas vezes eu me vi nesse papel também de dizer para o cuidador, olha, você é a pessoa que cuida, por exemplo, se fosse o Oswaldo, é a pessoa que cuida da dona Nadir. E se o senhor não puder fazer isso? O que acontece com a dona Nadir e com a Kathleen? Não, meu filho, eu não posso adoecer, porque se eu faltar para elas, como é que fica? Eu não quero nem pensar, bate na madeira aí. Falei, então, seu Oswaldo, mas é importante que o senhor também cuide. Se eu tiver, por exemplo, eu abro um parênteses aqui para vocês, se eu tiver o conhecimento de que o seu Oswaldo tem a indicação de suporte psicológico, seja pela avaliação, pelo acompanhamento, e ele tem resistência, essa é uma informação que eu vou ter acesso por meio da rede de suporte, ou seja, se eu tiver contato com o geriatra, mesmo que seja pelo prontuário ou falando com ele, eu vou saber, ele falou assim, olha, inclusive eu apontei, mas ele está resistindo a receber o suporte psicológico. Por que que ele pode resistir a receber o suporte psicológico? Gente, porque muitas vezes, diante do que a gente representa como profissional, do tipo de fenômeno que a gente se propõe a cuidar, às vezes são feridas que estão abertas, são pontos que indicam sofrimentos e que eu não quero ter que lidar. Eu não me sinto pronto para lidar, eu não me sinto disponível para ter que falar e ter que ouvir e ter que refletir sobre algumas coisas. Por exemplo, sobre a elaboração do luto. Porque o senhor Oswaldo certamente passou por um processo de luto, porque é uma coisa do processo natural de todo ser humano, isso é algo necessário, no sentido de que vai acontecer em todos os momentos da história, no presente, no passado e no futuro, porque a morte é uma condição da vida biológica. Então, a gente lidar com a elaboração das perdas é algo que faz parte da vida. Só que poder pensar que eu perdi filhos, filho e nora, ou filha e genro, e posso perder também a esposa, pode ser algo que sozinho o paciente não se vê apto a fazer. E que ele pode estar no momento de negação ou de raiva. Então, talvez esse paciente não vai chegar e procurar avaliação psicológica e suporte psicológico ele mesmo. E isso é um benefício de quando a gente tem uma busca ativa no hospital, por exemplo. O hospital pode sim atuar com promoção da saúde. Então, eu posso fazer esse papel com o cuidador, com essa pessoa que naquele caso vai ser meu paciente naqueles minutos que eu conversar com ele. Então, talvez fazer um processo de sensibilização que não seja por ele, mas ele pensar na própria importância que ele tem na dinâmica familiar. Então, o senhor precisa se cuidar, porque se o senhor não se cuidar, é muito provável que não tenham outras pessoas que cuidam da dona Nadir e da Kathleen. Então, é importante que o senhor tenha suporte, que o senhor siga as orientações médicas, mas que elas façam sentido para o senhor. E, às vezes, ele não vai, primeiramente, procurar lá um psicólogo clínico, mas ele vai aceitar conversar com a psicóloga do hospital, com o psicólogo do hospital, entende? Então, a gente entender que nós podemos atuar nesse âmbito, tanto da individualidade, mas sem perder de vista a dinâmica familiar. Outro ponto que vocês colocaram aqui, e aí eu quero compartilhar com vocês, e aí, né, cadê? Do caso, não, você já falou, suporte... Aí tem outro ponto que eu vou colocar,
antes de abordar a questão da Kathleen, mas pegando esse gancho aí do aspecto hospitalar, outro ponto que a gente tem que pensar é refletir sobre qual o ponto aqui é refletir sobre qual lugar que eu, como psicóloga, como psicólogo, ocupo na rede de suporte do paciente e da família. Qual lugar que eu ocupo? Entendem? O que eu quero dizer? Se eu sou psicólogo hospitalar, eu tenho alguns objetivos, eu tenho algumas formas de interação com aquela equipe hospitalar. Vejam aí, os psicólogos hospitalares não sabiam de muita coisa. Então, só que eu tenho uma questão que está relacionada a quem? Quem que é o paciente do hospital? A dona Nadir. O seu Oswaldo e a Kathleen no hospital não são os meus pacientes. Eles são cuidador, que é uma função onde o mais importante aqui é a dona Nadir, né? E a Kathleen é a neta, que tem uma importância para a dona Nadir. Ou seja, o que faz com que eu atenda o senhor Oswaldo e a Kathleen não é outra coisa senão que a dona Nadir é a paciente. Se a dona Nadir falece, o senhor Oswaldo não vai voltar mais no hospital. Se a dona, quer dizer, em tese acontece, mas é raro. Se a dona Nadir falece, o caso dela evolui a óbito, a Kathleen não aparece mais no hospital. Então, quando vocês falam sobre o suporte à dona Nadir, o suporte ao seu Oswaldo e o suporte à Kathleen, a gente precisa pensar de qual perspectiva que eu estou atuando. Por exemplo, se eu sou o psicólogo da UBS, aonde o geriatra ou do sistema, pode ser um sistema particular, que atende o seu Oswaldo, então eu vou atender o seu Oswaldo e mesmo que aconteça o óbito da dona Nadir, eu vou, como psicólogo da UBS, continuar atendendo o senhor Oswaldo, entende? Se eu sou a psicóloga da UBS que atende a dona Nadir, claro que eu tenho que olhar também para o seu Oswaldo como cuidador, a Kathleen como parte desse núcleo familiar, mas pode ser que o meu trabalho junto a essa família se interrompa justamente com o falecimento da dona Nadir, porque aí uma outra frente vai ter que acompanhar tanto o seu Oswaldo como a Kathleen. Entendem o que eu estou dizendo? De onde eu falo? Então, quando vocês falam, poxa, eu trabalharia, quando a Cris fala, né, eu trabalharia com a escola da Kathleen, iria lá na escola. Então, qual que é o meu papel nesse caso? Quem que eu sou? Eu sou a psicóloga do CAPS, ou do CAPS infantil? Tá certinho. Se dentro dessa história eu sou da equipe do CAPS infantil, eu preciso trabalhar em parceria com a escola. Porque a escola faz parte da rede de suporte da Kathleen. Ou seja, independentemente do falecimento ou não da dona Nadir, eu vou ter que lidar com o desdobramento disso, mas o meu paciente continua sendo a Kathleen. Então, quando vocês fizerem a resposta do estudo de caso, procurem perceber qual lugar que vocês ocupam no problema que vocês elegerem para a atuação do psicólogo. Vocês são quem? O psicólogo hospitalar? O psicólogo da UBS? O psicólogo do CAPS infantil? Vocês podem se colocar nesse lugar, não está errado, mas deixem claro, porque a perspectiva de vocês vai dizer a forma de acompanhamento. E claro que esses casos podem ter desdobramento. Se a dona Nadir morre,
Aí a gente tem um avô que já tem um transtorno de ansiedade generalizada, viúvo, e uma criança com transtorno de espectro autista. Se o seu Oswaldo vem a falecer, o que acontece com a Kathleen? Ela fica órfã, porque ela já é órfã. E aí o que acontece com ela? Se o seu Oswaldo, por acaso, piora de saúde, por questões psicológicas e tudo mais, como é que fica a dona Nair e a Kathleen? Entendem? Por isso, a gente precisa saber a dinâmica familiar, qual a rede de suporte, olhar para as necessidades desse esposo, que é o cuidador principal de todas essas pessoas, e também olhar para o lugar que eu, como psicólogo, ocupo. Se eu sou do hospital, eu tenho potencialidades e tenho limitações. Se eu sou da UBS, do CAPS infantil, eu tenho potencialidades e limitações, tá? Isso não quer dizer que eu não possa articular com a rede. Eu posso articular com toda a rede, basta eu ter vontade. Eu consigo fazer isso. Não importa se eu estou no hospital particular e a rede é pública. Não importa se você é um psicólogo clínico, você pode e deve articular com a rede de saúde de suporte do seu paciente. É isso. Até aqui, eu quero finalizar com vocês, a gente passou 5 minutinhos, mas eu queria saber, deu para entender dúvidas, questões, observações? Só antes de vocês falarem, uma questão. O meu objetivo aqui é ampliar o entendimento de vocês, percebem? Eu só quero ser um facilitador de coisas que eu sei que já estão aí em vocês. Isso que eu estou falando não é uma grande novidade, eu só estou relembrando e provocando vocês a pensarem de maneira mais ampla em um caso que eu sei que vocês em potencial podem atender, tá bom? É basicamente isso. Então, a Fabiana falou que deu para entender, clareou. Os demais aí, deu para entender, faz sentido, ok, Priscila. Legal. Então, gente, então é isso. Votem lá, entrem lá no SEAD virtual, votem nas opções de curso. Então, para quem não sabe, não estava no começo, tem lá um formulário disponível para vocês votarem as disciplinas, as palestras que nós vamos ter. Eu coloquei 9 opções, pensando a partir da nossa conversa. Vocês têm que escolher até 6, e dessas 6, 5 vão ser elegidas, ou seja, nós vamos ter 5 palestras a partir dos temas que vocês elegerem, tá bom? Hoje é semana 6, e lembrem, semana que vem a gente tem fórum, de novo, que é semana 5 e semana 6. Tá bom, é isso. Luiz, eu não consigo falar com você hoje, né? Tipo, nossa, você vindo nada, assim... Mas eu li o seu trabalho e aí eu marco com você um horário semana que vem, tá bom? Pra gente se atualizar. Tá bom. Beleza? E os demais, boa semana para vocês, boa quinta, sexta, final de semana, e qualquer dúvida, mandem e-mail, tá? Pode mandar e-mail que eu respondo, tá, Pri? Professor, posso só tirar 2 dúvidas? Obrigada, professor. Da gravação? Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Pode sim, Luiz, fica aí. Ok. Pode falar.